Como tratar e curar a sinusite fúngica? Sinusite fúngica é a inflamação da mucosa de revestimento dos seios paranasais. Ela ocorre em pessoas com imunidade reduzida. O seio maxilar é o mais comumente envolvido. Fungo responsáveis são Aspergillus fumigatus, 90%, Aspergillus flavus e Aspergillus niger. Sinusite fúngica ocorre mais comumente em populações de meia-idade. Diabetes mellitus é o fator de risco mais comum envolvido. Sinusite ou seio-infecção é a inflamação das cavidades de ar dentro das passagens do nariz. Sinusite pode ser causado por infecção, alergias, irritação ou química e partículas dos seios. A maioria das pessoas não se espalhar infecções do seio para outras pessoas. A sinusite pode ser classificada como sinusite aguda, sinusite subaguda, infecção crônica dos sinus, sinusite infectados e sinusite não infecciosa. Os sintomas de uma infecção sinusal bacteriana incluem dor facial, pus como corrimento nasal, e sintomas que persistem por mais de uma semana e que não estão a responder ao VRT-conter ou TC, medicações nasais. Seio-infecção é geralmente diagnosticada com base na história do paciente e exame físico. Sinusite bacteriana é geralmente tratada com antibióticos. O tratamento precoce da sinusite alérgica pode prevenir infecções de sinusite bacteriana secundária. Remédios para infecções sinusite e sinusite incluem medicamentos over-the-counter ou TC, como o paracetamol, Tylenol e outros, descongestionantes, imucolíticos. Irrigação nasal pode ser realizado com um netipoto lavar kit, bidé nasal. Invasiva, invasão ocorre no tecido do hospedeiro. Aguda fulminante. Crônica invasiva. Granulomatosa. Não invasiva, fungo permanece extramucosa sem invadir tecido hospedeiro. Infecção saprófitas. Bola fúngica sinusal. Sinusite fúngica alérgica. Paciente principalmente se apresenta com febre de origem desconhecida. Características iniciais incluem dor facial e dor ao redor dos olhos, congestão nasal, rinorreia, corrimento nasal, dor de cabeça. Mais tarde, pode ocorrer perda de visão, oftalmoplegia, paralisia dos músculos oculares, proptose, abaulamento frente dos olhos, alterações do estado mental e convulsões. Forma aguda fulminante. O fungo invade navios causadores da trombose, necrose com inflamação mínima e não granuloma. Invasiva crônica. Hifas fúngicas invade necrose do tecido deixando com inflamação mínima e sem granuloma. Forma granulomatosa. Hifas invasoras invade o tecido com inflamação e multinucleada granuloma de células gigantes. Infecção saprófitas. Crescimento do fungo visto em crostas mucosas dentro da cavidade sinusal. Sinus bola fúngica. O sequestro de hifas fúngicas tão densamente emaranhada, dispostas concentricamente massas na cavidade sinusal. Sinusite fúngica alérgica. O componente proteína do fungo desencadeia ismediata inflamação da mucosa alérgica. História e exame clínico dá uma ideia sobre a sinusite fúngica. No entanto, microscopia com giança ou mancha branca calcofluor ou cultura, com sabor ao desagar do material confirma o diagnóstico. Com montagem também é útil no diagnóstico de infecção fúngica. Indicação for imaging. Características sugestivas clínicos, vários episódios recorrentes. Patologia persistente, falhou o tratamento conservador, o alívio mínima por terapia convencional, o alívio só depois de terapia com esteroides. Plano X-ray nariz e paranasal sinus, águas visualizar, opacidade homogénea com áreas de maior densidade e sombra circunscrito denso, destruição óssea, esclerose de paredes do seio, calcificação na opacidade. CT, nariz scanning de paranasal sinuses, axial e coronal, CT,
Digitalização pode documentar a presença de sinusite e demonstrar que do seio podem ser abordados cirurgicamente. Sinais mais sutis que sugerem o diagnóstico são edema nasal unilateral ou inflamação dos seios única. MR e ressonância magnética usada para encontrar a extensão intracraniana da doença, para avaliar pacientes que demonstram sinais de invasão intracraniana tais como as alterações no estado mental, convulsões ou acidente vascular cerebral. Antifúngicos sistêmicos, apenas na sinusite fúngica invasiva. Cetoconazol, itraconazol, posaconazol. Antibióticos, antianaeróbicos e mucolíticos. Tópica spray de esteroides nasal. Para sinusite fúngica alérgica, corticosteroides sistêmicos como prednisolona, metilprednisolona são adicionados para o seu efeito anti-inflamatório. Broncodilatadores e expectorantes ajudam a limpar as secreções nos seios. Desbridamento cirúrgico ajuda retardando a progressão da doença, assim, dando tempo para a recuperação e reduz a carga fúngica. Dê uma dose baixa de prednisona 0,5 mg dia alternativo quilogramas em redução gradual da dose para 3 meses. Pré e pós-cirurgia, anfotericina. Epidemiologia. Embora seja amplamente difundida de que infecções fúngicas do nariz e seios paranasais não são comuns, a maioria concorda que a sua frequência tem vindo a aumentar ao longo do passado 2 décadas. A incidência de sinusite fúngica é previamente relatado para ser aproximadamente 10% de todos os pacientes que necessitam de cirurgia do nariz e seios nasais. Isso por si só é um aumento que tinha sido previamente suspeitado. Um seio é uma cavidade oca, cheia de ar. Para os fins deste artigo, um seio irão referir-se às cavidades ocas que estão no crânio e ligados à via aérea nasal de um furo estreito no osso, ósteo. Normalmente todos os seios estão abertos para a via aérea nasal através de um ósteo. Os seres humanos têm 4 par destas cavidades cada referidos como o seio frontal, na testa. Seio maxilar, atrás bochechas. Seios etmoidais, entre os olhos, e seio esfenoidal, diep atrás das etmoides. Há 4 pares de seios são frequentemente descritos como uma unidade e denominados seios paranasais. As células do revestimento interior de cada cavidade são células secretoras de muco, as células epiteliais e algumas células que fazem parte do sistema imunológico, macrófagos, linfócitos e eosinófilos. Funções dos seios incluem umidificação e aquecimento do ar inspirado, isolamento de estruturas adjacentes, olhos, nervos, aumentando a ressonância da voz, e como amortecedores contra trauma facial. Os seios diminuir o peso do crânio. Se a inflamação impede a depuração da mucosa ou bloqueia o ósteo natural, a inflamação pode progredir para uma infecção bacteriana.